Temos a mão de novo apresentar o Senhor. Maravilhoso Deus e eterno. Deus te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Senhor meu Pai. Deus, neste momento, Senhor, está trazendo a vida do teu servo, das tuas mãos, que vai estar convido a tua palavra para a tua igreja nesta noite. Usa ele com a autoridade que você já tem usado. Capacita ele cada vez mais, Senhor, para que venha trazer, Senhor, a palavra abençoada do céu para a nossa vida nesta noite. Jesus, em nome de Jesus, te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Amém. Santo irmão, mais uma vez, com a paz do Senhor. Amém. Amém, meus queridos. Hoje é o culto de Santa Ceia. E para um dia tão alegre como hoje, um dia tão feliz, vamos tentar de novo. Eu vou pegar esse amém para mim. Agora eu vou dar um amém para Jesus nessa noite, queridos. Amém. Aleluia, meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Aí, sim, irmãos. Aí nós notamos que tem um povo alegre. Aleluia, um povo barulhento. Aleluia, reunido neste lugar, né, queridos? Porque nós somos pentecostais. Aleluia, nós somos conhecidos como um povo barulhento. Aleluia, nós andamos meio quieto esse povo barulhento ultimamente, né? Aleluia. Queridos, por gentileza, sem perca de tempo, abra sua Bíblia, livro de Lucas 13, 22. Aleluia, nós estamos fazendo a leitura do texto base da nossa pregação nessa noite. Aleluia, tempo certo que seja um texto bem conhecido da igreja, aleluia, mas é o que o Senhor colocou em meu coração para estar ministrando a igreja do Senhor. Aleluia. Queridos, livro de Lucas 13 e 22. Espero que todos os irmãos achem. Você que não tem a sua Bíblia, aleluia, essa missionária já colocou aqui na tela. Aleluia, os irmãos podem acompanhar aí pelo telão, amém? Aleluia, quero aqui, aleluia, fazer a leitura e depois faço o meu agradecimento. Todos os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: confiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aleluia. Podemos sentar os amados. Queridos, quero aqui, aleluia, primeiramente agradecer o nosso Senhor Deus por mais um dia conceder de nós estarmos aqui ministrando a sua palavra, de mais um dia nós estarmos de pé, aleluia. Quero aqui louvar a Deus pela vida, aleluia, da irmã Isabelle, sua primeira Santa Ceia aqui com nós, aleluia, depois de tanto tempo esperando, aleluia, e hoje ela realizou este ato de fé, este ato corajoso, aleluia, em, aleluia, mostrar para o mundo que ela, aleluia, já não pertence mais ao mundo, que hoje ela nasceu de novo e é uma nova criatura, aleluia, e hoje ela estará participando da Santa Ceia junto com a igreja. Um momento feliz para nós, aleluia, uma vitória para a igreja, aleluia, isso é muito bom, irmãos. Mas parabéns, irmã, pela coragem, porque eu sei que não é fácil, aleluia. Quando eu me batizei, ainda tinha 13 para 14 anos, aleluia, não entendia muito, mas talvez se fosse hoje eu pensaria duas vezes, aleluia, antes de tomar uma atitude dessa, né? Pelas perseguições, pelas provações, aleluia, pelo tamanho da dificuldade que é servir a Deus, aleluia. Também quero agradecer o pastor pela confiança, mais uma vez, ele nos conceder de estarmos ministrando aqui no culto desta igreja, né, irmãos? Porque aqui é uma igreja séria, é um lugar onde não cabe, aleluia, o nosso ego, onde não cabe o eu aqui. Aqui cabe somente a palavra do Senhor. E foi isso, aleluia, que nós viemos fazer nessa noite, amém? Aleluia. Queridos, a Bíblia sempre vai começar falando de Jesus, que ele estava percorrendo o caminho e multidão seguindo. Aleluia. A Bíblia vai falar que Jesus percorria as cidades. Jesus ele
passeava, andava ministrando a palavra, ensinando, aleluia, o caminho da salvação, aleluia, e ele ia de cidade em cidade. Mas agora que ele está percorrendo o rumo, aleluia, ele está indo para Jerusalém e ensinando a palavra, como sempre fazia. Aí um homem chega e pergunta para ele a respeito de salvação. São muitos, são poucos, são muitos os que se salvarão, Senhor? Aí Jesus vai responder: somente assim, confiai por entrar pela porta estreita. Aleluia. Esse confiar, meu irmão, ele está querendo dizer que nós devemos lutar sempre, que nós devemos, aleluia, se manter firme, aleluia, sempre corajosos, aleluia, e não desistir, sempre confiando em seguir aquele mesmo caminho, aquilo que nós foi ensinado, aleluia, lá atrás, aleluia. Porque hoje, queridos, é fácil servir a Jesus quando tudo está bem, é fácil servir a Jesus quando estamos na bênção, aleluia, como o povo de Israel fazia quando estava com Deus, quando estava tudo indo de água abaixo, se ajoelhavam perante Deus. Mas quando as coisas iam bem, que tudo estava bem, aleluia, eles pendiam para o mal. E nessa jornada, nessa caminhada, você nota que o povo manejava em dois caminhos, aleluia. Uma hora estava em cima, outra hora estava embaixo, uma hora com Deus, outra hora, aleluia, na idolatria, no pecado, aleluia. Você vai ver Jesus em Mateus 7:13, aleluia. Jesus vai começar falando, aleluia, de duas portas, aleluia. Ele fala de duas portas e ele fala de dois caminhos, aleluia. Ele vai começar falando de duas portas, porque porta, aleluia, é o que leva ao caminho, aleluia. Quando se abre uma porta, ela te leva por algum caminho, aleluia. E esse caminho, ele te leva a algum lugar, aleluia. Quando você sai da porta para fora da igreja, esse caminho te leva até um local, até a sua casa. E assim, a Jesus, ele apresenta essas duas portas. Ele vai falar que tem duas portas, aleluia, e dois caminhos. Porque se troca de trabalho, você diz: Deus abriu uma grande porta para mim. Então quando a porta se abre, tu tem um caminho na sua frente. Agora cabe nós, irmãos, a escolher qual caminho queremos seguir. Jesus, ele vai falar que a porta, aleluia, ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Aí ele diz: estreita é a porta, apertado é o caminho que nos conduz à salvação. Só que são poucos o que a encontram. Aleluia. Querido, essa porta, esse caminho, ele demonstra o relacionamento do cristão com Jesus. Aleluia. Ele demonstra o meu e o teu relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a porta larga, ela demonstra o relacionamento do homem com o mundo. Porta estreita. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz: não andeis na concupiscência da carne, mas andei em espírito. Aleluia. Quando se fala em porta estreita, é o sinal do Espírito de Deus trabalhando na vida do crente. Aleluia. Mas quando Jesus, ele vai falar de uma porta larga, de um caminho largo, ele está dizendo, aleluia, que a carne está operando na vida do crente, na vida do homem. Aleluia. Por isso Paulo diz: não andei na concupiscência da carne. Eu vou tentar, aleluia, esclarecer bem para os irmãos, para que não haja dúvida em minhas pregações, tá? Aleluia. Aí você olha para Jesus, ele falando desse caminho, dessa porta, desses relacionamentos, aleluia. Então ele coloca para nós duas portas e dois caminhos. O erro, aleluia, do cristão, ou do crente, ou do pregador, do pastor, que seja, aleluia, é a insistência em fazer com que eu
você tome a nossa decisão através da minha, aleluia, palavras para te convencer, aleluia, porque às vezes nós ficamos aqui, né, pastor? Aleluia, não escolha esse caminho, não vá por essa porta, isso aí vai te levar à perdição. Mas a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos ensina, aleluia, que eu e você somos adotados de um livre-arbítrio. Porque às vezes, irmão, você toma a decisão de aceitar a Jesus, de não ir seguir o teu caminho, e lá na frente, aleluia, quando as coisas começam a dar tudo errado, você não coloca a culpa em você porque você não aceitou. A primeira culpa que você aponta é por culpa do pastor. Porque o ser humano ele não é capaz de olhar para si e dizer, não, eu estou errado. Não, ele não consegue fazer isso. O ego é muito grande. Eu não consigo olhar para mim e apontar o meu erro, mas eu consigo olhar para cada um dos irmãos e dizer, a culpa é dele. As coisas na igreja não vão bem por causa do fulano de tal, do ciclano. Sempre é assim. Porque o coração do homem, a partir do momento do pecado, ele tem a tendência de pender para o mal. A Bíblia nos ensina que o coração do homem ele pende para o mal. Aleluia. Se você olhar, o jardim está repleto de alimento, de coisas boas. Aleluia, mas o que era? Quando o olho da mulher começa a olhar demais para o fruto, porque Satanás é assim. Satanás ele não pega e coloca na tua mão e diz, come porque é bom, não. Ele mostra a beleza do pecado. Aleluia. Ele mostra aquilo que o mundo tem de mais bonito. Ele coloca sobre a presença do crente. Ou sobre a presença do homem. Aí ele coloca aquela dúvida. É bonito. E se é bonito, é bom, né? Sempre é assim, ao nosso olhar. Porque você vai no mercado, você vai escolher uma fruta lá, você olha, essa aqui está feia. Até hoje ainda minha esposa comentou sobre uma fruta que ela andou comprando lá. Ai, que fruta bonita. Eu falei, não presta. Ela falou, não, mas é bonita. Então, ela chegou na casa, parecia uma espuma. Por quê? Nós somos atraídos pela beleza. Nós somos atraídos por aquilo que os nossos olhos olham e veem. Ah, não, mas é lindo, é bom. Né? E essa beleza, ela acaba nos atraindo para uma armadilha de Satanás. Aleluia! Porque Satanás ele abre a porta e já logo coloca uma mesa. E aquela mesa é linda. Mas ele não diz para você, chega aqui e se sirva. Não. Ele só mostra que está bonita. E ele diz, é tudo de graça. Aqui é tudo bom. Mas, quando olhamos para Jesus, aí ele diz, não tem nada de bom. Não tem beleza. Aleluias. Não tem brilho. Nada de bonito em Jesus para nos atrair para Ele. É como o pastor disse ontem, né? É chato servir a Deus. Para muitas aí fora, olham para nós e dizem, é chato. Você imaginou ficar sentado aqui, irmãos, ouvindo um irmão todo dia falando a mesma coisa? Que pecado é ruim, que fazer as coisas assim é ruim, não pode, não dá. Aí eles dizem, lá é todo dia a mesma coisa, só troca quem vai falar lá na frente. Né? Mas eu e você sabemos o preço. Eu e você sabemos o preço do valor, aleluia, daquela morte naquela cruz. Aleluia. Eu e você sabemos o quanto vale a pena nós passar esse momento aqui, irmãos. Deixar tudo para trás, como disse o pastor. Se der tempo, vai depois, mas se não der, aleluia, amanhã eu não faço. Mas o tempo de Jesus é agora. E o tempo de Jesus é agora, e eu não vou tirar o tempo de Jesus para fazer os meus afazeres. Aleluia. Né? E aí se torna chato. Aleluia. Mas agora você olha para Lucas. Aleluia. Ele vai escrever. Jesus foi comigo. Aí chega o homem e diz, Senhor, são poucos os que se salvam? É uma pergunta, aleluia, bem interessante, né? São poucos os que se salvam? Aí Jesus, confiai por entrar por essa porta. Então seja perseverante. Siga nessa luta, nessa batalha. Aleluia. Eu sei, irmãos. Eu sei o quanto é difícil. Aleluia. A
está tendo a dificuldade chegando. Aleluia. Eu sei que é difícil você olhar para Deus e continuar de cabeça erguida, olhando para Jesus e dizendo que está tudo bem. Aleluia. É difícil, né? Mas nós sabemos, aleluia, nós sabemos que nós não fomos chamados para andar todos os dias sorrindo, todos os dias alegre, aleluia, para que o mundo olhe para nós, aleluia, e pense que Jesus, aleluia, Ele não traz uma dificuldade. Não ser salvo, irmãos, não é fácil, é uma luta constante. E se você analisar, quando você está lutando, você não luta sorrindo. Muitas das vezes você luta chorando. Mas só que essas tuas lágrimas, a Bíblia diz que tem um anjo que colhe e leva até o Senhor. O Espírito Santo chega com gemido até o Senhor e leva essas lágrimas até o Senhor. Vale a pena. Vale a pena. Agora, o Senhor ele vai dizer para nós confiar. E lendo, aleluia, o texto sagrado, você vai entender, irmãos. Nós percebemos que há uma responsabilidade pessoal na salvação. Aleluia. Há uma responsabilidade pessoal de cada um de nós. Há uma responsabilidade, aleluia, de nós servir este Deus. Não é apenas aceitar Jesus de pronto por salvo. Não. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 2, aleluia, 2:12, olha, desenvolvendo a vossa salvação com tremor e temor. Todos os dias nós temos que estar desenvolvendo essa salvação. Nós todos os dias nós temos que estar com esse temor no coração, esse temor de Deus, esse temor que a igreja, aleluia, já perdeu há muito tempo. A igreja ela está perdendo o temor de Deus, aleluia. Se você analisar, a igreja ela está ficando assim, irmãos. Se falar que tem um profeta, aleluia, ali do outro lado da rua, aleluia, e tem que pagar uma quantia, e dizer que aqui tem um pregador da palavra e é de graça, eles pagam e vão lá. Porque, irmãos, ninguém mais quer ouvir a palavra de verdade. Todos correm atrás de profetas, aleluia, pagam para ouvir profeta, mas onde é que está na Bíblia? Quem é que disse que profeta consegue te levar para o céu? Aonde é que está que profecia te leva para o céu? Profecia é bom, é. Mas profecia é bom como a de Elias, que chega e diz, olha, acabou assinando a tua sentença de morte. Não quando o profeta chega aqui, aleluia, e começa a pular, rodar e saltear, aleluia, e te levantar do banco e dizer para você que Deus tem uma chave de carro, tem, aleluia, uma conta aberta e que vai cair dinheiro para a conta adoidado. Não, irmãos, isso aí não dá para ninguém para o céu. Aleluia. Se fala muito em profeta, em profecias, aleluia. Mas agora onde é que está o João Batista? Que chegava para a igreja, chegava para o povo, para os fariseus, aleluia, e gritava, vocês são víboras, aleluia. Quem é que ensinou vocês a desprezar, aleluia, a ira de Deus? Quem é, irmão? Aleluia. E aí João Batista olha para eles e diz, olha, vocês têm que produzir frutos dignos de salvação. Essa era a profecia, irmão. Mas a igreja se acovardou com tanto que acabou esquecendo de pregar o tal do arrependimento. Não se prega mais arrependimento dentro da igreja. E é por isso que a igreja hoje está do jeito que está. Os pastores se acovardaram. Os pregadores se acovardaram. Se venderam. Aleluia, estão como Balaão. Aleluia, tem um preço. Aleluia. As suas palavras, elas são compradas.
Eu coloco um preço, aleluia, eu determino um preço ali e o pastor pode me dar a pregação que ele quiser. Aí eu chego aqui e prego. Aí ele passa a vida da missionária Isabel para mim, o que ela se reclama com ele, do que ela necessita, e eu chego aqui e profetizo mesmo. É, Jesus. E a igreja vai de mal a pior. Aleluia. Estão voltando, aleluia, a erguer o bezerro de ouro. A adoração aos homens. Aleluia. Estão voltando, aleluia, a adorar o dinheiro. Porque o dinheiro hoje está acima de Deus em muitas igrejas. Em muitas igrejas o teu valor é aquilo que tu dá. O teu valor é aquilo que tu ganha. Aleluia. Eles dizem que a tua salvação depende de dízimo. A tua salvação depende, aleluia, da tua oferta. Ah, porque é mandamento de Deus. É lei, está na lei, sim. E nós vivemos hoje pela lei. Aí muitos apontam, aleluia. Aí tira, desmerece o que Jesus fez na cruz. Acaba desmerecendo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Queridos, se você olhar, olha o que Jesus diz. Aleluia. Muitos procurarão entrar e não poderão. Quando você olha para Jesus dizendo assim, você nota, dá a entender o quê? Que uns serão salvos e outros não. Nem todos serão salvos quando você olha para Jesus falando assim. Mas, se nós olharmos para 1 Timóteo 2,4, o que Paulo escreve lá? Que o Senhor Deus quer que todo homem se salve, que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. Agora, quando você olha para a ocupação preconte, João 3,16, porque Deus amou o mundo, é uma morte universal, é mundial, é para todos, não é para uns, aleluia, não é para outros. Mas por que Jesus fala que muitos procurarão entrar por ela e não poderão? E quando você olha para isso, irmão, você vai ver que tem esse problema das obras, porque muitos homens chegarão naquele dia, vão bater na porta, vão dizer: Senhor, nós comimos, nós bebimos em teu nome, nós profetizamos, aleluia, nós fizemos tanta coisa em teu nome. Mas aí Jesus diz: não conheço, de onde vocês são, quem são vocês? Aleluia. Você olha para Jesus dizendo assim. Por que, irmãos? Porque Jesus diz que muitos procurarão entrar, mas poucos conseguirão entrar por essa porta. Muitos procurarão e não poderão. Por quê? Porque o homem acha que por fazer algo, aleluia, ele é salvo. Por muitas obras feitas aqui na terra, ele consegue a salvação. E esquece que a salvação é pela graça. Você não consegue entrar, aleluia, pelas tuas forças lá no céu. Não adianta você se esforçar para fazer algo aqui na terra por qualquer um, aleluia, como muitos fazem. Passam o ano inteiro maltratando pessoas, passam o ano inteiro desaforando empregado, desaforando, aleluia, uns aos outros. Aí no final do ano começa a dar cesta básica, começa, aleluia, a fazer doações, achando que isso, aleluia, diminuirá os seus pecados. Isso não diminui o pecado de ninguém. Isso não te dá direito à salvação. O que te dá direito à salvação é o arrependimento dos teus pecados. É aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. É o abandono, aleluia, das tuas velhas obras e começar uma vida nova dali para frente. É isso que te dá a salvação. Por isso que o Senhor Jesus, ele vai dizer que procurarão entrar e não poderão. Porque muitos vão querer entrar pelas obras. Aí eu fiz tal coisa. Mas isso não é o suficiente. Não adianta você fazer obras aqui na terra e não se converter de todo o seu
aleluia, há este problema. Há este problema, aleluia, em muitos igrejas hoje. Mas só que assim, irmãos, esse problema ele acontece muito dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque os nossos, como se diz, os nossos tutores, os nossos, aleluia, líderes, eles já não ensinam mais o arrependimento. Aleluia. Você olha para Mateus 16, 24, se eu não me engano. Aí ele vai falar para os discípulos que aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Essa renúncia, ela foi tirada do público da igreja. Aleluia. Já não se prega mais muito sobre Jesus, né? Aleluia. Aleluia. Não se prega muito sobre sangue de Jesus. A cruz de Jesus já ficou de lado. O sacrifício de Jesus já ficou de lado. É só as bênçãos. É só a prosperidade. Aleluia. E aí agora eles tiram a renúncia. Venha como está, permaneça como está, porque Deus te aceita do jeitinho que você é. Você é a queridinha de Deus. Você é intocável. Você é a menina dos olhos de Deus. E nada pode te tocar porque você está debaixo das suas asas. Querido, isso é o maior engano. Final de ano nós estávamos conversando, aleluia, ali, com o cunhado, com os dois cunhados lá numa mesa, sentados lá fora, lá no Paraná. Aí vai o outro e perguntou para o rapaz, aí o fulano de tal. E eu lá escutando, não tinha nada a ver. Então eu fiz a pergunta, e o fulano de tal? Aí ele falou, não, o fulano de tal está lá em tal lugar, perdendo a palavra, muito usado por Deus. Revela até a CPF. Aí eu falei que ele ia revelar para a CPF, eu repreendo ele, porque não é de Deus. No que edifica a igreja? No que edifica a tua vida? Revelar o teu CPF, que você já sabe. Olha, tanta coisa para Deus revelar. Tanto adultério dentro das igrejas para Deus revelar. Aleluia. Tanto mundanismo dentro da igreja para Deus revelar. Agora Deus vai revelar o teu CPF? Mas o que é que vai mudar na vida do crente Deus revelar o teu CPF? Deus poderia chegar aqui e dizer, olha, aqui tem um irmão que sai adultério, aqui tem uma irmã que sai adultério. Não, justo o CPF. Por quê? Porque isso, aleluia, não atrapalha em nada eu ganhar dinheiro. Aí eu chego lá, tem uma bênção para você, mas você tem que me dar 50, você tem que me dar 100. E a palavra vai ficar de lado. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não diz aí, deixa eu revelar teu CPF, que teu CPF dele. Ele presta. É uma propriedade atrás da outra, né? E a palavra vai ficando de lado. Jesus, a Bíblia diz que perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Queridos, nada do que você vê hoje de escândalo dentro da igreja, aleluia, pode abalar a tua vida espiritual. Mas foi o pastor renomado. Tudo bem, é a Bíblia se cumprindo. Não se assuste, aleluia, com o que está acontecendo agora. A escolha de cada um, Deus mostra a porta, você escolhe por onde vai. Aleluia. O caminho, aleluia, é posto à tua frente, mas a escolha de seguir, aleluia, esse caminho é tua. Aleluia, Jesus. A escolha é minha e tua, porque a Bíblia, ela é certa em dizer para mim e para você. Tiago vai dizer, Tiago 4,4, que aquele que é amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, aleluia, versículo 15, aleluia, o que a Bíblia diz? Não ameis o mundo, e nem o que nele há. Esta é a verdade da Bíblia. Toda a Bíblia, ela por cima, inteira. Quando você pega a
Bíblia e ler tudo, ela se resume, aleluia, sempre, aleluia, em deixar o pecado, não permanecer no pecado. Aleluia. Tudo se resume em renúncia da vida. Você vem como está, sim, tudo bem, aleluia. Uma criança, aleluia, ela vai começar a entender um pouco das coisas, aleluia, a partir de 5 anos de idade. Assim é o crente. Talvez você esteja na igreja 3, 4 anos, tudo bem, tu não entendeu ainda, tudo bem, às vezes você está na igreja há algum tempo, meu irmão. Aleluia. E aí você diz, mas eu não consegui deixar alguma coisa. Tudo bem, você está no caminho, tu está na caminhada. Aleluia, todo dia é um aprendizado novo para a vida do crente. Mas todo dia eu e vocês temos que entender, aleluia, que renunciar à nossa carne, renunciar à nossa vida, aleluia, de antigamente, aleluia, deixar para trás aquilo que antes nós praticávamos e seguir uma vida nova com Deus. É isso que o crente tem que ter na mente. É isso que a igreja tem que ser ensinada. Que nós estamos numa caminhada. Que eu e você caminhamos todos os dias. Aleluia. Aleluia. Nós caminhamos para a vitória, para o nosso alvo. E o nosso alvo, irmãos, não é aqui na terra, é lá no céu. Aleluia. É lá no céu o teu alvo. Então não fique desanimado se algumas coisas na tua vida, aleluia, tu não conseguiu deixar para trás ainda. Todos os dias, aleluia, é uma caminhada, é um aprendizado. Você vai andando, caminhando e aprendendo, aleluia, todos os dias. Mas agora não vá na onda, aleluia, de hipergraça. Opa, mas nós vivemos um tempo de hipergraça. Tudo isso não leva em consideração. Você tem que olhar para a Bíblia Sagrada. Querido, por isso, aleluia, que há esse compromisso. Nós temos essa responsabilidade, esse compromisso. E quando esse compromisso falta na nossa vida, aleluia, quando nós não temos mais compromisso com nada com Deus, quando nós deixamos, aleluia, de orar, aleluia, quando nós deixamos de ler a palavra do Senhor, quando nós deixamos, aleluia, de congregar, há uma grande possibilidade de nós esfriar na fé. Há uma grande possibilidade. Aleluia. Aleluia. É verdade, irmãos. O caminho do crente, irmãos, depois a verdade, o próprio Jesus, quando ele orava, ele dizia para ele: a verdade é a palavra de Deus. Essa é a verdade que ilumina a tua vida. É a palavra do Senhor. Aleluia. Não é profecia, a profecia é bom. Aleluia. Era bom antigamente o tempo, aleluia, em que se estava no culto, de repente levantava o irmão em profecia e profetizava. Acabaram muitos profetas voltando o ouvido, aleluia, da pessoa e ficam cochichando. Irmãos, Satanás ele tem usado muito esse estilo para enganar a igreja. E a igreja ela está tão cega, anda tão desapercebida, porque a igreja ela ora muito, mas vigia pouco. E a Bíblia diz sempre orar e vigiar. Lembra de Ezequiel? Quando Deus levanta Ezequiel como um atalaia ou vigia, ele diz: olha, tudo que eu mandar você falar, fala para eles. Porque no dia que você deixar de falar o sangue do ímpio de morrer, aleluia, sem se arrepender, o sangue cai sobre você. Você vai ter. Mas vigiar por quê, irmãos? Se temos que vigiar é porque tem um inimigo à espreita. Nós temos um inimigo que ronda a minha e a tua vida. Por isso, a perseverança. Por isso, o orar e vigiar. Por isso, o cuidado. Aleluia. Por isso, o abandono do ego. O egoísmo. Aleluia. Aleluia. O egoísmo não entra pela porta estreita. Não entra. Aleluia. Nada pode entrar pela porta estreita. Nem o egoísmo, nem o pecado.
Aleluia. Nem o ego inflamado em busca das coisas desse mundo. Não. Nada disso entra no céu. Aleluia. Então a igreja continue em perseverança. Que a igreja ela siga de cabeça erguida, olhando somente para o alvo que é Cristo. Porque foi Ele que morreu por mim e por você naquela cruz. Para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui participando do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. O tempo voa. Aleluia. Eu peço que a igreja se coloque de pé. Aleluia. Vamos estar aqui passando para o pastor. Ele vai estar ministrando a Santa Ceia do Senhor. Eu agradeço a oportunidade de